Dia de intensa agenda política para os prováveis candidatos à presidência da República. Vamos a São Paulo com a nossa editora de política, Renata Lopretti. A presidente Dilma Rousseff e o governador de Pernambuco, Renato Eduardo Campos, cortejaram hoje um público relevante para suas campanhas. Mariana, Dilma aproveitou um evento oficial em Manaus para tentar sedimentar os bons números dela no Amazonas. Foi esse o estado em que a presidente obteve maior vantagem na apuração dos votos em 2010. Já Eduardo Campos selou aliança com o PPS na reunião do Diretório Nacional do partido. Vamos ver tudo isso na reportagem de Gerson Camarote. Ao chegar para o encontro, o governador Eduardo Campos evitou falar dos problemas nos palanques regionais. PSB e PPS ainda não acertaram como fica a aliança em vários estados. Não começou nem a reunião, você já quer saber disso? O tema espinhoso foi conversado em reunião reservada com o presidente do PPS. Para Roberto Freire, o importante é pensar primeiro na campanha presidencial. Quando você amplia, consolida e fortalece a alternativa nacional, você facilita a resolução dos problemas locais. No discurso, o pré-candidato do PSB ao Palácio do Planalto defendeu a redução pela metade do número de ministérios. E, em resposta a críticas recentes do PT, disse que faltava humildade a outros candidatos. Para elevar o debate político, que não é um debate em torno de nomes, não é o debate da intolerância crítica, não é o debate daqueles que acham que sabem de tudo ou daqueles que querem ficar no poder para ficar no poder. Em Manaus, a presidente Dilma participou da entrega de casas na zona norte da cidade. No discurso, enfatizou sua relação com o Amazonas. Eu tenho um imenso orgulho de ser presidente desse país, entre outras coisas, porque eu sou presidenta do povo do Amazonas, eu sou presidenta da Amazônia e represento essa floresta imensa. À tarde, ela visitou obras da Arena da Amazônia, que sediará jogos da Copa do Mundo. Lá, defendeu a prorrogação da Zona Franca de Manaus. O regime tributário está sendo questionado pela União Europeia. Eu posso falar do meu repúdio a essa posição da União Europeia. Aqueles que são a favor do respeito ao meio ambiente, da proteção da floresta amazônica, não podem ser contra, em hipótese alguma, o sistema especial tributário da Zona Franca de Manaus. Dilma e Eduardo Campos não foram os únicos pré-candidatos à presidência com agenda política nesta sexta-feira. Aécio Neves, do PSDB, participou de encontro com empresários em Belo Horizonte. O senador, que tem em Minas a base eleitoral dele, disse aos jornalistas que mineiro não é bobo. Foi uma referência a declarações do ex-presidente Lula, segundo quem os principais investimentos no estado teriam sido feitos pelo governo federal. Agora a gente conversa com Gerson Camarote. Camarote, Minas Gerais, segundo colégio eleitoral do país, levado pelo candidato presidencial do PT nas últimas 3 eleições, só que agora existe um candidato presidencial em Minas. Como é que o Aécio Neves está equacionando essa situação? A gente sabe que hoje, por exemplo, o ex-presidente Lula estava lá lançando o candidato do PT ao governo do estado. Então é um território muito disputado. Muito disputado. O ex-presidente Lula já percebeu em alguns lugares, por exemplo, Minas Gerais, ele vai estar muito presente. Por quê? Porque, como você bem colocou, tem um Aécio Neves, é uma candidatura mineira que tem forte apelo. Então, aquela diferença que Dilma teve na última eleição, o PT acredita que pode até perder em Minas Gerais. Então, tem que diminuir essa derrota em Minas Gerais ou tentar equilibrar. Em Pernambuco acontece a mesma coisa, Lula vai estar muito presente. O que eles fizeram hoje, por exemplo, a Dilma no Amazonas, vai nesse mesmo caminho, tentar manter aquela dianteira que agora o PSDB tenta manter um palanque mais forte, por exemplo, no Amazonas. O que a gente vê também, viu, Renata, é que o Aécio Neves, ele tenta minar a candidatura, a base da Dilma em alguns estados e tenta se aproximar do PMDB. Por exemplo, no Ceará e na Paraíba, com o problema da reforma ministerial,
ministerial, o Aécio Neves tenta uma aproximação maior com o PMDB nesses dois estados. Na Bahia, que é o quarto maior colégio eleitoral do país, o Aécio Neves tenta costurar uma aliança entre PMDB e DEM. E no Rio de Janeiro também é uma aproximação, o terceiro maior colégio eleitoral do país, o Tucano tenta uma aproximação com o PMDB do governador Sérgio Cabral, que está ferido ali na relação com o PT. Renata. Obrigada, Camarote. Camarote falou um pouco do Aécio, falar um pouquinho da Dilma e do Eduardo Campos, o estado em que Dilma visitou hoje o Amazonas. É um colégio eleitoral pequeno, mas onde ela pode se sentir confiante de ter um palanque sólido. Ali o governador é o Omar Aziz, do PSD, de Gilberto Kassab, o mais bem avaliado governador do país, segundo pesquisa Ibope. E lá, no Amazonas, quem lidera as pesquisas é o ex-governador e atual líder do governo no Senado, Eduardo Braga, do PMDB. Então, é um território sólido para presidente. Quanto ao Eduardo Campos, se fala muito das dificuldades de entendimento entre o PSB dele e a rede de Marina Silva para formar os palanques regionais. Hoje, um novo aliado selado aí, que é o Roberto Freire, do PPS, tentou diminuir as arestas, dizer que tudo bem, que a prioridade no momento é a aliança nacional. E a gente sabe que nos lugares importantes as coisas caminham para a solução. Em São Paulo, principal colégio eleitoral, o PSB deve sim ter um candidato que ainda não está definido, mas já se sabe qual é o perfil. Não pode ser um candidato que vá bater de frente com o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, candidato à reeleição, porque Eduardo Campos sabe que se for para o segundo turno, em São Paulo ele vai ter que estar do lado de Alckmin e não do lado do PT.